agora a gente vai falar sobre a vacina bivalente, que já teve início para grupos prioritários. A importância desse imunizante vem de uma melhor performance na composição, protegendo tanto contra as cepas originais da Covid, quanto da cepa Ômicron e suas subvariantes, que estão aí circulando atualmente. Para tirar todas as nossas dúvidas, o infectologista Marcos Moura está aqui no estúdio, então aproveita para tirar as suas dúvidas também através do nosso WhatsApp que está aparecendo aí na tela, 32 999 39 7416 ou pelo Instagram, @TV Diversa. Bom dia, doutor Marcos. Bom dia, Bárbara. Bom dia, Gustavo. Bom dia. Vamos falar então dessa vacina bivalente e do perfil ali do grupo a quem ela é direcionada. Sim, interessante, né, que a gente surpreende muito, né, a discussão de vacina virou uma coisa super popular, mas a reformulação, a modificação de vacinas é uma coisa comum, né, a gente chama de melhorar a performance, ou seja, a gente chama de que tempos a vacina é reciclada, ela é refeita para melhorar a performance nas variantes virais de outros vírus, como o da gripe, que é uma coisa todo ano, a gente muda a vacina. No caso da vacina bivalente, ela percebeu que as cepas tipo Ômicron, elas são muito mais aceleradas. E as vacinas anteriores, que vinham desde 2019, 2020, né, o seu design, elas estavam falhando ou diminuindo a performance diante dessas cepas novas. Não que ela perdesse o efeito, mas houve a necessidade, uma vez que esse modelo de vacina de RNA, né, que a Pfizer trouxe, ela foi modificada e sim, ela aumentou sua performance, né, a sua eficácia para variantes virais, o que traz um benefício nessas cepas que são mais rápidas em relação à transmissão. Entendi. E doutor, tem um grupo aí específico que, né, que vai ser... que vai tomar a vacina primeiro e tal. Eu queria saber assim, quem que são esses chamados imunocomprometidos? Ah, maravilha, Gustavo. Isso aí acaba que a gente leva sempre a relacionar a pessoa HIV, como se fosse exclusivamente. Mas não. Imunocomprometidos são pessoas com uma situação de saúde crônica, por exemplo, uma pessoa que tem uma nefropatia e faz diálise, ele é considerado imunocomprometido. Um paciente que é pneumopata grave, né, algumas crianças com doenças raras, né, idosos, e as pessoas que são imunocomprometidas por medicamento, tipo faz uso de imunobiológicos, por exemplo, os pacientes HIV também, né, eles são considerados imunossuprimidos, os pacientes oncológicos e pacientes que sofreram ou estão fazendo terapia para neoplasias, né, ou fazendo transplante. Esses são todos, esse grupo, são considerados imunocomprometidos, né, e esses sim, eles precisam ter prioridade, porque como as vacinas perdem eficácia com o longo tempo, esse grupo é um grupo-alvo. Além disso, as pessoas que têm a saúde debilitada, elas podem ter cursos de doença desfavorável, até cursos graves. Então, nós focamos nessas pessoas que são mais necessitadas em relação às imunizações. E, doutor Marcos, quais grupos serão imunizados aí na sequência? Então, o Ministério da Saúde entende que os idosos, né, acima de 60, 70 anos, e cada município pode trabalhar com isso, né, proibitivo, mas é uma recomendação. As pessoas de saúde imunocomprometidos, né, são, né, dentro deles, pacientes oncológicos, pacientes que são portadores de vírus HIV, né, e também as pessoas que vão, num segundo momento, profissionais de saúde que estão em vulnerabilidade pela situação. Mas hoje em dia a gente está valorizando, priorizando os idosos e os imunocomprometidos. Olha, eu espero que essa altura do campeonato ninguém mais tenha dúvida sobre a importância de se vacinar. Né? Todo mundo, né, já tenha se vacinado, porque houveram várias mentiras, várias histórias, várias fake news sobre a questão das vacinas. Mas eu queria saber o seguinte, qual que é o grupo que não é prioritário nesse momento? Essa vacina. Então, Gustavo, o não prioritário, na verdade, é que vai entrar no segundo momento. A gente tem uma atualização de cartão vacinal. O Brasil, o PNI, ele nos preocupa com pequenos grupos, assim como um continente todo, o Brasil é muito grande. Então, agora quem vai ficar secundário, né, dos idosos imunocomprometidos são os profissionais de saúde. Depois, no outro momento, a gente vai os adultos jovens, né, sem comorbidade, e o Ministério, a Anvisa, está tentando aprovar também para crianças, que seria um grupo também estratégico no bloqueio da transmissão. Mas, nesse momento, eles estão excluídos. E para a população em geral, doutor, é mais provável a aplicação da 5ª dose ou da vacina bivalente? E por quê? Então, a bivalente no Brasil, ela está como reforço vacinal. Então, as pessoas que completaram 3 doses, elas vão entrar em algum momento como uma outra dose bivalente. Então, a gente precisa completar, e é muito importante. No caso da Covid, especificamente, as vacinas sem esses reforços estão se demonstrando perda de eficácia. Então, quem tomou uma dose, ela já não está mais imunizado e começa a ter o risco de ter doenças. A gente sabe daí, como você falou, Gustavo, a vacina foi extremamente importante. Parece que a gente estava em outro planeta, mas há 2 anos atrás a gente via os leitos
com muitas pessoas morrendo, familiares, todo mundo conhece alguém próximo que morreu de Covid. Hoje a gente não vê mais isso. Então, isso foi responsabilidade da vacina, claramente, né? Então, a gente precisa que as pessoas completem o esquema vacinal para que bloqueie a transmissão. E sim, diante de uma ausência de vacinação, como já está acontecendo no Brasil, as pessoas podem vir a ter uma doença grave. É claro que a gente espera quantidades menores de pessoas. E a doença grave, ela pode ser favorável tanto para o jovem, para o idoso, para o adulto, não importa. E quem tem saúde debilitada deve tomar esse cuidado, tomar a vacina sim e ter esse maior cuidado com a sua saúde. Ô, doutor, eu vou pedir que o senhor reforce isso. Qual que é a diferença de quem toma vacina para quem não toma vacina, quando é eventualmente infectado pelo vírus? Porque eu sei que muita gente pode até falar assim, eu peguei, não tive nada, não tomei vacina, porque ainda tem gente que pensa isso. Então, o senhor reforce, por favor, qual que é a diferença de quem tomou a vacina para quem não tomou a vacina? Sim, Gustavo, a gente pode ter vários questionamentos da vacina, são coisas que são baseadas em teorias de conspiração, praticamente, porque a vacina mudou a origem da humanidade. A gente está aqui hoje porque fomos vacinados em infância e nossos avós já começaram a ser vacinados. Então, a gente tem que entender que a vacina, ela tem essas limitações, como qualquer vacina. Foi uma vacina, né, produzida mais rapidamente que as demais, mas todos os efeitos colaterais adversos que a vacina se questiona são muito menores que a doença e a maioria deles, quando se faz investigação, deixam de existir, né? O que a gente entende é que a pessoa que está imunizada, ela vai ter a vacina de Covid, ela não tem a proposta de inibir ou totalmente a doença, ela tem a proposta de minimizar os sintomas graves, consequentemente diminuir a internação e, consequentemente, diminuir o óbito. O que a gente vê claramente isso aí, é só a gente andar pela rua. Então, a gente entende que a pessoa que não está vacinada, não tem imunização, ela pode ter a doença. É claro que uma doença respiratória, né, grande parte das pessoas tem doenças brandas, mas algumas pessoas, independente da situação de saúde, ou seja, a gente, não, é só para idoso, só criança, só imuno... Não. Às vezes, adulto jovem que tem uma doença desfavorável, e muitas doenças as pessoas não compreendem como uma comorbidade de gravidade, por exemplo, obesidade, o tabagismo. Então, isso as pessoas excluem como se fosse uma comorbidade comum, a hipertensão, o diabetes, que muitas pessoas convivem com doença e não sentem doente. E essa pessoa, sim, diante de uma doença, por mais, quando a gente fala de uma doença gripal, respiratória, ela necessita de um aporte respiratório. E não é todo centro de saúde que tem disponível um respirador, um oxigênio. Então, isso, e é muito súbito, né? A gente vai perguntar na rua aí, várias pessoas tiveram um parente, um amigo que sentiu mal respiratório e veio a óbito porque aquilo é tão fugaz que não dá tempo nem, às vezes, de levar ao hospital. Então, a gente tem que entender que essas pessoas, diante de um quadro gripal, por mais simples e corriqueiro que seja, ela pode evoluir de maneira desfavorável. E depois de ter uma pneumonia, a gente sabe que essa mortalidade aumenta muito, pelo menos nos idosos. Então, a gente precisa quebrar essa barreira. Muitas vezes, a gente pensa muito individualmente, mas em saúde pública tem que ter o aspecto coletividade, né? A gente tem um avô, a gente tem um filho, a gente tem um parente que é doente, doença crônica. E quando a gente vacina, mesmo julgando que a gente não está em vulnerabilidade, a gente está quebrando a barreira de transmissão. E se uma coisa que a gente quer, e todo mundo quer passar, é por essa pandemia. E a única maneira vai ser quebrando essa barreira. E sim, a vacinação é a nossa única maneira que a ciência conhece de quebrar a barreira de transmissão viral. E como você colocou muito bem, né, Gustavo, em relação à proteção, né? De quem, dessa diferenciação realmente em quem está protegido e quem não está. E aí, socialmente falando. Essa bivalente, ela vai estar disponível também na rede privada, doutor, para quem não é do grupo de risco? Então, o Brasil, né, o SUS, ele tem esse questionamento sempre, uma vez que tudo que vai para a rede privada pode excluir a maioria da população. Então, a princípio, a gente entende que nesse momento, inclusive até eticamente, o próprio setor privado, ele acaba... Sim, uma vez que a pandemia estando controlada, claramente vai ter vacina no setor privado, vai ter reformulações, vai ter novas gerações de vacina e vai ser disponível para todo mundo, tanto público quanto privado. Mas acho que nesse momento não é um objetivo, não. E sim, passar essa etapa. E aí, com essa etapa concluída de controle de pandemia, né, a gente tem uma pandemia ainda mundial, né? A OMS ainda determina que estamos em pandemia. Então, o Brasil não deve andar fora disso, como todos os países do mundo. E no caso do Brasil, especificamente, o SUS, ele faz isso de maneira extraordinária e ele é para toda a população como um todo. Então, eu acho que no modelo privado agora não é, mas seria uma alternativa, como já foi até especulada, porque a gente facilitaria, inclusive, essa demanda de vacina, poderia agregar um grupo de pessoas que querem vacinar no setor privado. E atingiria um número maior, né? Sim, e pessoas pudessem, mas... quando a gente entende que pessoas que não estão em grupo de prioritários, eles vão no privado, e a gente não tem vacina, né? A vacina não é uma produção de mercado,
é feito sob demanda. Então, a gente precisa fornecer a quem mais necessita e depois a pessoa poderia até comprar essas vacinas. E sem dúvida nenhuma, o SUS tem se mostrado extremamente eficiente, extremamente combativo, né? Sempre foi um exemplo para o mundo de vacinação, né? Então a gente precisa valorizar o SUS e entender o quão importante é o papel do SUS nisso tudo. Agora, eu pergunto o seguinte, o que tá me parecendo, doutor, é que vai chegar um momento em que a Covid vai virar uma espécie de gripe. Não uma gripezinha, mas uma gripe, e que como vacina para gripe você tem que tomar todo ano. Será que vai ser isso? Tipo, vacina para Covid a gente vai ter que tomar um reforço anual? Você acredita que ano que vem a gente tem que tomar outra vacina para a gente já ir se acostumando com essa ideia? Essa pergunta é extremamente interessante, né? Porque a gente já passou por uma pandemia de H1N1 e ela foi incorporada no SUS anualmente, com as atualizações, ou seja, todo ano ela já é atualizada. Então isso já é bem aceito pela população. Então, mesmo assim, a gente tem a baixa cobertura vacinal. A Covid, eu acredito, né, e nos estudos de virologia, como toda doença respiratória, ela tende a fazer mutações, né, e perder a virulência, né, a patogenicidade, e aí sim ela deve manter a transmissividade. Então ela deve ficar uma doença endêmica, sazonal, como várias outras viroses. Mas como ela tem um aspecto pandêmico, né, diferente de outros coronavírus, por exemplo, ela deve ser incorporada sim, acho que é um acerto isso. E anualmente, então, a vacina de coronavírus para Covid-19 seria um modelo de manutenção da imunidade da população como um todo. Então, acho que não deve ser porque é um vírus muito mutante, então a gente precisa controlar. Uma vez flexibilizando ou diminuindo a cobertura vacinal, pode favorecer mutações e aí surgiu uma nova pandemia pelo próprio coronavírus com outras mutações até mesmo mais virulentas. Então, isso é um problema. Mas é um modelo esperado, sim, que ela se torne sazonal e aí sim, anualmente, faça uma vacina para manter a cobertura vacinal da população como um todo. E, doutor Marcos, qual deve ser o intervalo em relação à última dose tomada? Então, no Brasil se estabeleceu 4 meses. Então, a pessoa que tomou o último reforço em 4 meses, ela estaria apta a tomar a Covid, respeitando esse prazo de 4 meses. Né? A gente sabe que na própria Covid, né, já teve prazos de 8 semanas, 4 semanas, isso vai variando com os estudos. Mas eu acredito que 4 meses é um tempo adequado até a doença ela ter esse controle na população e a gente poder ampliar isso para 6, até mesmo anualmente. Maravilha. E os postos de saúde da cidade de São Paulo registram longas filas de espera para a aplicação da vacina bivalente contra a Covid-19. A capital já começou a imunizar idosos acima de 60 anos. Nessa semana, idosos a partir de 60 anos começaram a ser vacinados na capital paulista e as longas filas de espera chamaram a atenção. Uma dica para quem não quer perder muito tempo nessa espera é consultar o site De Olho na Fila, que é disponibilizado pela prefeitura e mostra o tempo de espera nas unidades. A vacinação está acontecendo nas unidades básicas de saúde e nas assistências médicas ambulatoriais integradas, de segunda a sábado, das 7 da manhã até as 7 da noite. E caso existam doses remanescentes da vacina próxima ao fim do horário das atividades diárias nas unidades básicas, gestantes e puérperas podem tomar o imunizante, desde que sejam moradoras da região da UBS. Para inscrição prévia, é necessário apresentar um comprovante de endereço. Com a chegada da vacina bivalente contra a Covid-19, a circulação de mentiras sobre o imunizante aumentou e conteúdos antigos voltaram a circular nas redes. Para acabar com as fake news, nós estamos aqui com o infectologista Marcos Moura, tirando todas as dúvidas do pessoal de casa. Aliás, você mande suas perguntas para cá, pelas redes da TV Diversa, tá bom? E aproveitando esse gancho, doutor, o seguinte, tem uma notícia falsa que voltou aí. Das muitas. Das muitas, que é a seguinte, a OMS estima, abre aspas, viu? A OMS estima que as vacinas reduzirão a população mundial em 15%. Olha que absurdo essa mentira que circula por aí. O que o senhor tem a dizer sobre falas como essa e como que essas fake news prejudicam a vida da população de modo geral? Porque eu sei, tem gente que é maldosa, que espalha mesmo, mas tem muitas pessoas que às vezes são pegas no engano, né? E ainda mais quando é uma notícia falsa com aspecto de verdade, né? Com dados estatísticos. Exatamente. Isso é um desafio, né? A gente conversa sempre, né?
Mas o que a gente recomenda é que as pessoas busquem, porque muitas vezes o leigo, né, ele vê uma pessoa bem postada, falando bonito, e às vezes coloca, às vezes até profissionais de saúde, né, coloca as informações, e isso perde o contexto e parece, aí, isso em relação a manchete de jornal, com dados, as pessoas acreditam nisso, mas isso é muito frequente. De forma geral, existem sites que rastreiam essas notícias, você pode entrar diretamente na OMS, né, no site da Anvisa, ele atualiza sempre, parece que ele está de maneira organizando as informações, né, os meios de informação, as grandes mídias também, elas têm um grande apreço em cuidar dessas notícias, mas quando tem uma dúvida, eu acho que os profissionais de saúde devem entrar como primeira, né, que às vezes tem um contato mais íntimo. Eu faço grande parte do meu trabalho hoje é responder notícias, informações dos meus pacientes que me ligam, né, alguns colegas, né, eu dou aula em faculdade também, a gente tenta conversar, mas cabe que o profissional de saúde tome essa iniciativa, né, e muitas vezes pela essa confiança ele consegue, porque informação de saúde é feito por profissional de saúde, não só com médico, em hipótese alguma, mas enfermeiros, técnicos de enfermagem, eles podem ajudar na informação e trabalhar com isso. O que a gente não pode é, assim, eu, por exemplo, eu não falo sobre engenharia, nem sobre direito, porque eu não me sinto apto para isso. Então, as pessoas têm que interpretar dessa maneira. Então, é muito importante que as pessoas busquem isso. E se forem buscar nos meios, não entenderem, eu acho que um grupo de WhatsApp não é o melhor meio de informação, com certeza. E a gente vê, às vezes, colegas, né, amigos, que por desinformação eles perpetuam uma coisa por parecer verdade. Mas a gente tem que evitar. Se for passar aquela notícia, se não for da sua área, cheque depois passe. Porque cada um tem uma obrigação com isso, porque se a gente pode ver que a pessoa não vacinada pode vir a ter a doença, até morrer, a gente acaba sendo parcialmente responsável por isso. Então eu faço sempre com meus amigos, colegas de saúde, que tentem ativamente informar de forma adequada. E bom que a gente de saúde, né? Pergunta para o médico. É isso, a gente está aqui, né, Gustavo, com você, doutor Marcos Moura, para evitar qualquer tipo de ruído nessa comunicação. E a gente tem mensagem aqui de uma telespectadora, a Vaneli Guimarães, de BH, e ela mandou o seguinte: meus pais são idosos e tomaram as 4 doses e mesmo assim pegaram Covid. Ela quer saber se isso é normal. Alguns estudos estão mostrando que a partir de 3 meses em diante, as vacinas vão perdendo a sua potência ou eficácia, né? Isso é natural, inclusive nos idosos, porque já tem uma situação imunológica de senescência, o próprio envelhecimento. Então, a gente tende a fazer. Daí, essa vacina bivalente e os reforços são sempre focados nesse grupo. Então, a gente não sabe, assim, até quando. Mas, de forma geral, eu acho que acredito pela informação que tiveram uma doença branda. E isso que a vacina já se mostrou eficaz, né? A gente via lá em 2020 idosos ficando gravemente doentes, por não terem vacina ou por não terem iniciado o esquema vacinal ou completado o esquema vacinal. Hoje a gente percebe, eu tenho vários pacientes idosos que me procuram e já me procuraram há 2 anos atrás e hoje eu vejo que a doença é mais branda, eles vão mais pedir orientação, mas de forma geral é só acompanhamento, a orientação, o conforto, o acolhimento que o médico deve ser feito, mas eu não vejo gravidade nesses pacientes mais, né? Porém, a gente deve levar em consideração que existem exceções. E por isso que todo mundo tem que ser vacinado, porque essa exceção pode ser o meu pai, o seu pai, o avô de alguém, e ter um desfecho favorável, ter uma doença grave, evoluir para uma pneumonia, e a gente sabe que idoso hospital não é uma combinação legal, né? De jeito nenhum. Doutor, o senhor não sabe a alegria imensa que é poder estar tirando essas dúvidas e acabando com alguma das fake news que rolam aí demais. Uma delas é que a vacina bivalente altera o DNA da pessoa. O DNA, vacina, olha isso, Bárbara. O que o senhor pode dizer sobre isso? Então, a gente, falando cientificamente, fica até difícil, né? Porque o DNA é uma molécula, o RNA é uma outra molécula. Apesar de nas células, mas o núcleo, guarda o nosso material genético, nossa identidade genética, ele fica preservado, o DNA fica preservado dentro do núcleo. O RNA da vacina não vai lá dentro. E o RNA, após a vacinação, ele não fica no organismo. Ele induz a resposta imune e acho que em 48 horas, um pouco mais, ele é desfeito. Então ele só vai servir para induzir a resposta. Ele não vai ter o poder de se integrar ao núcleo da célula, né? Tipo, nessa analogia, a gente pode pensar, se a gente comer um bife, ele vai alterar nosso DNA e qualquer coisa assim. Então, são coisas muito absurdas, né? E eu fico muito triste porque são coisas geneticistas, de biólogos, que eles entendem muito bem isso. E, de forma geral, todos sabem que isso não pode acontecer. Isso, na evolução humana, não acontece. E não é um fragmento de RNA que é sintético, né? No caso, ele
ele não vai ter esse poder de alterar o núcleo da célula, porque a gente está em contato com o material genético o tempo todo. Até a picada de inseto pode transferir, mas isso não vai ser positivo. Então, isso está meio que no mundo lúdico, do cinema, e as pessoas acabam levando isso. A gente vê filmes que são desconectados, são modificados e viram notícias de fake news. Então a gente tem que saber que aquilo não é possível, né? Há uma segurança nisso, desse material genético, não poder alterar o nosso material genético. Mas sim, RNA é um material genético e o DNA é outro material genético. E uma outra dúvida que eu acho que deve ser muito frequente é, se eu não tomei todas as doses do ciclo vacinal, ainda assim eu posso tomar bivalente? Sim, sim. O que o Brasil preconiza, eu acho que uma questão de logística, é que a pessoa faça 3 doses e a bivalente vem como reforço. Então, quem nunca tomou, ela tem que fazer o esquema vacinal completo. Talvez para o idoso pode antecipar, mas ainda não. Ainda tem as pessoas que estão com pelo menos 3 doses de vacina, uma já estão com a 4ª dose e respeitando o intervalo de 4 meses para fazer a bivalente. Perfeito. Doutor, as crianças vão precisar tomar reforço? Boa pergunta. Então, as crianças não estão ainda contempladas. Há um pedido na Anvisa de liberação para cima de 5 anos poder tomar bivalente. E aí cai no critério de reforços com um período de 4 meses para fazer bivalente como reforço. Mas as crianças sim vão tomar reforço dentro do seu programa vacinal. A vacina de criança é uma vacina baby, específica para elas. E aí ela não está contemplada essa bivalente ainda. Então ela faz as vacinações como um todo. E cabe ressaltar que existe muito relato de crianças que ficam doentes. Mas todos os estudos demonstram que a Covid, sem a vacinação, ela sim é muito mais grave, né? De maneira de uma progressão geométrica mais grave do que a doença, do que a vacinação. Então não existe efeito colateral da vacina que não justifique vacinar. Então a gente precisa vacinar as crianças e as crianças têm uma estratégia muito importante. Elas quebram a transmissão da doença. As crianças às vezes são aquelas que numa situação de dinâmica familiar ficam com os avós em algum momento. E elas estão circulando, voltaram a ajudar e elas podem vincular esse vírus. Então elas sendo vacinadas, elas quebram essa transmissão. Então estrategicamente é muito importante que as crianças também sejam vacinadas. E considerando todas essas necessidades, né, a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro reabriu nessa semana 4 pontos de vacinação para reforçar a campanha de imunização da vacina bivalente contra a Covid-19. Olha só. O secretário municipal de saúde do Rio de Janeiro, Rodrigo Prado, explicou que a prefeitura está reabrindo pontos extras que foram importantes também na primeira campanha de vacinação contra a Covid-19. Com isso, voltam a funcionar os postos do Tijuca Tênis Clube, das 8 da manhã até as 5 da tarde, no Shopping do Meier, a partir das 9 da manhã até as 5 da tarde, no Parque Shopping Sulacap, das 10 horas da manhã até as 4 da tarde, e no Museu da República, das 8 horas da manhã até as 5 da tarde nos dias úteis, e aos sábados, das 8 da manhã ao meio-dia. A Secretaria Municipal de Saúde conta ainda com o Supercentro Carioca de Vacinação, que fica localizado no bairro de Botafogo, na zona sul da cidade, e funciona todos os dias da semana, inclusive aos domingos, das 8 horas da manhã até as 10 horas da noite. Doutor Marcos, em relação às novas cepas, né, a previsão de atualização da vacina bivalente, já tem aí algum estudo da Fiocruz que está em curso? A Fiocruz, a própria Pfizer já tem alguns estudos em andamento, mas a atualização vacinal, é bom ressaltar isso, não é uma coisa atípica, a pessoa, tem atualização porque não funciona. Não, nada disso. Toda vacina tem atualização, a gente chama de gerações vacinais, né? E com uma pandemia isso acaba demorando, mas acelerando, na verdade. Então a tendência é ter uma vacina para o ano que vem, já atualizada, porque assim como a gripe, o coronavírus tem mutações que é da natureza dele, né? Sem nenhuma especulação de arma biológica, não. É um vírus que na natureza ele vai passando e uma coisa que favorece as mutações é a transmissão entre a população sem bloqueios, que no caso seria a vacina. Então, é importante entender que o vírus faz mutação, é da natureza dele fazer isso e por isso que as vacinas têm que ser atualizadas, né? A gente tem modelos vacinais, vacinas muito antigas que funcionam até hoje, ok, mas no caso desses vírus mais mutantes, eles precisam ser atualizados. Então, eu não tenho dúvida que ano que vem já tem uma vacina de 3ª até de 4ª geração, conforme a necessidade. E sempre focado em bloquear os vírus que são mais rápidos na transmissão. E espero que não tenha nenhum vírus mais patogênico. Doutor, então assim, seja bem direto para o pessoal que está em casa, qual que é a importância de se tomar a vacina bivalente? Porque assim, tem muitas informações que circulam, às vezes as pessoas entendem uma coisa,
não entendem outras coisas. É um assunto complexo, mas assim, reforça isso, a importância. Qual que é a importância de tomar a vacina bivalente? Então, a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração, e isso é bom ressaltar, é que a vacina anterior não perdeu o efeito, né? Ela tem um efeito reduzido porque a Omicron, essa última variante da Covid, ela tem de mutações que tendem a acelerar a sua performance de transmissibilidade. E qualquer doença que se transmite muito rapidamente, ela pode impactar o sistema de saúde. E a coronavírus é um vírus, né, o coronavírus, que demonstrou capacidade pandêmica. Então, se a gente quer superar uma pandemia, se a gente quer voltar à vida 100% normalidade, sem ter esses medos, esses pânicos, a gente precisa quebrar essa barreira de transmissão. E aí sim, a doença controlada, as internações tendendo a zero, a mortalidade sendo reduzida, a gente sim vai ter uma vida pós-pandemia, que está diretamente relacionado nessa quebra de barreira de transmissão. E o que vai hoje, o que está se demonstrando nos estudos, é que essa vacina atual, com essa nova variante, né, essa vacina reformulada, ela consegue bloquear mais facilmente a Omicron. E aí, o que a gente está percebendo é que as pessoas estão ficando doentes, uma vez vacinado com a bivalente, elas não vão ficar doentes ou vão demorar mais tempo ficar doentes. E aí sim a gente pode fornecer no sistema de saúde público um sistema digno de qualidade para todo mundo. Porque o grande problema do sistema de saúde é a quantidade de pessoas ficando doentes ao mesmo tempo. A gente não tem suporte em nenhum município do Brasil, nenhum país do mundo, na verdade, né? Na Europa, na China, demonstrou que quando a população fica doente em grande quantidade, tem mortalidade, né? Porque ela precisa de leitos específicos, de mais profissionais de saúde. Então a gente precisa trabalhar na prevenção, né? E assim, eu acho que não se questiona prevenir, em todo sentido, é mais barato para o sistema público e mais efetivo para a população. Então, o recado que fica é, sendo bivalente ou não, o ideal é estar ali com o ciclo vacinal completo e não ficar escolhendo vacina, né, doutor? Não isso é imponderável, né? As pessoas, vacina não é uma coisa que se escolhe, né? Mesmo porque a gente sabe que se a pessoa ela não vacina, ela só está favorecendo a ampliação da pandemia, só está favorecendo o número de doentes. Então, se a pessoa quer, e eu acho que ninguém duvida que as pessoas querem superar essa pandemia e não ficar doente, tem que se vacinar pensando tanto no indivíduo quanto na coletividade. Doutor, tem uma pergunta aqui super importante, enviada pela nossa telespectadora Maria de Lourdes, de Belo Horizonte. Ela diz o seguinte: meu marido tomou só a primeira dose e eu tomei só 2. Eu posso tomar bivalente? Meu marido tem 78 anos e eu 63. Maria Júlia, muito obrigado pela pergunta. Na verdade, cada município faz uma organização, né? O SUS tem essa capacidade de cada município poder entender sua população e poder valorizar. Inclusive tem a xepa vacinal, né, que alguns municípios fazem para poder não perder, né, doses de vacina, isso é muito importante. Mas atualmente a gente tem as pessoas, mesmo há mais de 65 anos, elas têm que tomar 3 doses e depois fazer bivalente. Ela tem que completar para melhorar a eficácia. Mas eu acredito que a bivalente vai poder entrar no momento como terceira dose também. Nesse momento, ela entra como 4ª dose. Então as pessoas completam o esquema vacinal, né, e fazem o reforço. E respeitando o intervalo de 4 meses. Mas pode ser que isso mude, né, durante essa semana, as outras, conforme perceba a dinâmica de vacinação. Nesse momento, o que mais importante é ela tomar a terceira dose e o marido dela tomar a 2ª dose imediatamente, para poder ganhar tempo até mesmo de ver como vai ser a logística municipal para a vacina dela. Eu até entendo que no futuro breve até reduza de 4 para 3 meses o reforço vacinal. Obrigada, viu, doutor Marcos Moura, infectologista, aqui com a gente, né, Gustavo, ao vivo, para tirar de foco qualquer desinformação e também nos lembrar das situações que são realmente fundamentais. Obrigada, viu, pela presença. Obrigado, Bárbara. Obrigado, Gustavo. Obrigado, telespectadores. Fico muito feliz. Faz parte do meu trabalho poder informar, ajudar dentro do meu conhecimento. Se for útil, eu estaria sempre presente aqui. Fico muito feliz do convite. E acho que é importante a gente ter isso, né? A gente, como eu falei anteriormente, a gente tem que... O profissional de saúde, ele tem que entender seu paciente, informar adequadamente, tentar trabalhar, talvez, e o profissional de saúde tem capacidade de fazer isso individualmente, 1 a 1, né? E às vezes a informação de massa, ela se perde, às vezes você não se inclui, né, você naquela informação, porque tem aspectos individuais da população, do território, econômico, social. Então, eu espero que o profissional de saúde entenda os seus pacientes, né, as pessoas que ele se conecta, né, e aí sim ele pode ter informação, porque com certeza esse olho no olho aí, ele vai ter um grande impacto na saúde, né? Talvez a pessoa esteja insegura, espera um segundo momento, mas não descredibilize a vacina,
né? A gente pode trabalhar com pessoas individualmente, vamos esperar uma semana, 2, vamos entender, porque também a gente tem que entender que a imposição é muito difícil para a população. Então, às vezes, só falar tem que vacinar e ponto, não, converse com a saúde, tenta tirar suas dúvidas. Às vezes são tão simples, a gente resolve num bate-papo, às vezes são mais complexos, aí sim o profissional de saúde, independente de ser médico ou não, ele pode auxiliar e aquela pessoa sinta segura sem vacinar. Né? Isso que é o mais importante. Obrigada, viu, doutor? Ele está sempre aqui com a gente. As portas do Manhã Diversa estão sempre abertas. Obrigada, viu? Bom dia. Próximo bloco tem a finalização do Bora Hangar, porque o chefe Arthur Veloso está fazendo hoje, gente, um hambúrguer artesanal. Já está chegando aí a hora do almoço, então eu já estou pronta para provar. Manhã Diversa volta já já. A Prefeitura de Betim ampliou, a partir de hoje, a vacinação bivalente contra a Covid-19 para pessoas com 70 anos ou mais. A vacina está disponível nas 38 unidades básicas de saúde do município, das 8 horas da manhã até as 4 da tarde. Além disso, o Vacimóvel segue dando apoio à vacinação, percorrendo as instituições de longa permanência, para a vacinação dos abrigados e dos trabalhadores. Mais informações sobre locais e horários de vacinação estão disponíveis no site da Prefeitura.